A gente está em tempo de advento, a gente está em tempo de preparação para o Natal. O que esse texto de Lucas 3, de 1 a 6, pode nos dizer a esse respeito? Eu queria refletir algumas questões com vocês. A pregação de João Batista nos lembra que em certo momento da nossa vida, nós ouvimos o chamado ao arrependimento e nós fomos até Jesus. Ouvimos esse chamado de João, que não é o de João, mas é que de outros, mas que são a repetição, que replicam o chamado inicial de João, o chamado ao arrependimento. Nós fomos salvos por aquele que veio e por aquele que vem. Nós fomos resgatados de nosso exílio existencial e trazidos para a terra do povo de Deus, o reino de Deus. Mas talvez a gente acabe se esquecendo dessa coisa maravilhosa que se deu conosco. Talvez no dia a dia, nas coisas que a gente vai fazendo, talvez a gente esquece o poder e a glória que significam sermos resgatados por Jesus do exílio, sermos tomados pela mão por Deus, retirados da Babilônia e trazidos para a terra dele. Por isso, o Evangelho de Lucas nos apresenta João Batista como aquele que responde àquela voz misteriosa que chama para que seja proclamada a volta do Senhor, o retorno de Deus e que traz o seu povo para a sua terra. O caminho é preparado, veredas são endireitadas, vales altos, vales baixos são elevados, colinas são rebaixadas, e aí a gente tem o mesmo plano, caminhos tortuosos são arrumados, estradas esburacadas são aplanadas. Por quê? Porque Deus está voltando, e Ele está trazendo o seu povo para a sua terra. Diante disso, Jerusalém e a igreja devem subir no lugar alto e proclamar: Ele está voltando, eles estão chegando, eles saíram do exílio. É assim, dessa forma, plástica, poética, revestida de potência de linguagem, que Isaías e que depois Lucas falam da minha e da sua salvação. E a gente não pode pensar, e a gente não pode falar menos do que isso, porque a nossa salvação é exatamente assim: a retirada do exílio, a mão potente de Deus nos resgatando e aplanando caminhos e nos trazendo de volta para a sua terra e para a sua presença. É assim então, é dessa forma que a minha e a sua salvação são retratadas por Deus e pela sua palavra. Em tempos de advento, a imagem do Deus Todo-Poderoso que vai à frente do seu povo é atualizada, como nós já fomos lembrados nesse culto, ela é atualizada na pequena criança que nasce na manjedoura, que nasce num coxo. Então a atualização da imagem de Yahvé poderoso que tira o seu povo do exílio e o leva para a terra, agora é atualizado na pessoa da criança, que igualmente poderosa nos retira do nosso exílio e nos traz para a sua terra. É o menino Jesus que nos toma pela mão e nos guia e nos conduz. Afinal, é Natal e a gente se prepara para o Natal. Uma outra questão que me parece nos chamar a reflexão nesse texto está no versículo 4. Eu queria que você prestasse atenção ali. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor. Perceberam? A voz não fala prepare, porque se a voz falasse prepare, ela estaria falando apenas com João, mas ela fala preparem, ela usa o plural, é João e é mais gente. É João e nós.
Então essa palavra também é para a gente. Essa voz misteriosa já está apontando que não apenas João será responsável por preparar o caminho, mas outros virão, outros vieram, outros estão vindo e outros virão ainda, dentre os quais hoje nós. Então, essa ênfase de missão recai sobre nós. Nós que somos chamados a proclamar a vinda do Senhor Jesus, que somos chamados a proclamarmos a sua encarnação, a proclamarmos a sua segunda vinda, a vinda que se dará ainda. Qual o objetivo disso tudo, além disto? Está no versículo 6, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Para que isso tudo? Para que retirar Israel da escravidão? Por que nos retirar da nossa escravidão do pecado, do mundo de estruturas? Por que nos salvar? Por que nos trazer para o reino de Deus? Por que proclamarmos? Para que toda a humanidade veja a salvação que vem de Deus. E aqui a gente tem uma segunda questão fundamental. Advento é tempo de proclamação. Não dá para a gente celebrar a vinda de Jesus sem que a gente proclame essa vinda, sem que a gente proclame que essa é uma vinda libertadora, sem que a gente fale para as pessoas que é uma vinda salvadora, sem que a gente fale para as pessoas que elas estão em perigo, que elas precisam sair do exílio, que somente Jesus pode tirá-las disso. Advento é proclamação da salvação, proclamação do menino rei que salva e que nos resgata. Proclamamos que assim como aconteceu conosco um dia, comigo e com você, Deus pode fazer também para essas pessoas a mesma coisa. Deus pode ir lá e retirá-las do seu exílio, qualquer que seja ele. O exílio de si mesmo, o exílio da soberba, o exílio dos pecados, o exílio de tanta coisa que nos prende. Jesus pode ir lá e nos tirar e nos trazer para a sua terra. É isso que a gente proclama. A toda e qualquer pessoa, porque aqui o texto diz, a toda a humanidade, literalmente a toda a carne. Então não cabe a nós escolher para quem a gente proclama. A gente tem que proclamar para todo mundo. A gente tem que falar desse evangelho que liberta e que salva para todos sem exceção. E então, a alegria que a gente sentiu um dia em termos sido salvos, a alegria que nós somos chamados a renovar diariamente, essa alegria da salvação, essa imagem do resgate, essa alegria atingirá outras pessoas. E aí nós continuaremos nos alegrando, não apenas por nós, mas nós nos alegraremos em vermos pessoas compartilharem da experiência que tivemos e que nos alegra. Isso é advento, proclamação. Nesse Natal, os palácios, as mansões, os lugares de poder podem estar iluminados, enfeitados como estão. É só você entrar no YouTube e pedir imagens de Natal, você vai ver muitas. Mas quer saber uma coisa? A gente não pode dar muita importância a isso. Porque embora belas, embora brilhantes, na maior parte das vezes, essas luzes, esses enfeites, eles são ocos, eles são vazios de significado. Porque quem os fez, muito provavelmente, não tem a experiência da qual Lucas fala e da qual Isaías testemunha. Não dê muita importância para eles. Olhe para o deserto, olhe para o deserto, olhe para o deserto. Por quê? Porque João está lá. João está lá respondendo e atendendo a voz. Preparem o caminho. João nos convida para irmos ao deserto também, para igualmente, para como ele, para junto com ele, respondermos a voz. Preparem o caminho da volta do Senhor e do seu povo. Nesse advento somos chamados ao deserto, onde João está preparando o caminho. E no deserto,
deixe-se encher de memórias de salvação. Porque isso faz muito bem. Porque isso resgata a verdade da vida. Porque isso redimensiona a nossa existência. Porque isso direciona nossas energias para os lugares adequados. Porque isso retoma não só a alegria da vida com Deus, como também os desvios e as fugas dessa alegria para lugares para os quais ela não deveria ter ido. Deixe-se encher de memórias da salvação, conforme diz Isaías, conforme é relembrado por Lucas. E cheio de alegria, e cheios de alegria, proclame a vinda de Jesus. Proclamemos a encarnação e a vinda futura do nosso Senhor. Proclamemos que os caminhos que levam à salvação foram nivelados, foram aplanados. Ninguém pode dizer que não chega ao Senhor porque há obstáculos, não há nenhum mais. Os caminhos estão retos e diretos a Deus e a Jesus. Convide pessoas a entrarem nesse caminho da salvação. Continue a missão de João Batista. Sabe por quê? Porque é advento, porque é Natal. Que Deus nos abençoe.